Quando ele jogou o edredom sobre si, Deus disse: Tiago. Ele disse: sim, Senhor. Levanta, Tiago. Ele levanta. E Deus disse: põe a tua roupa, Tiago. Ele tentou colocar uma roupa cotidiana e Deus disse: não, coloque a roupa que você adora na igreja. Ele colocou a sua calça, colocou o seu sapato, colocou sua camisa, seu paletó, sua gravata. E Deus disse: pegue sua Bíblia e saia, Tiago. Ele foi saindo e Deus disse: Tiago, leve com você a harpa. Ele disse: harpa? Pastor Tiago é rouco, como um símbolo. Harpa. Ele voltou, pegou a harpa. E o Senhor disse: entre no seu quarto, Tiago, e saia. Entre no seu carro e saia. Ele ligou o seu carro, deu a ré e saiu. E Deus o guiou para o Monte do Peço. Chegando no Monte do Peço, Deus disse: procure um lugar à parte, se reserve. Ele foi para um lugar um pouco mais baixo. Quem já foi da sala, penumbra da noite, algumas noites, dá um pouco de brilho da lua. Ele caçou um lugar à parte, ficou sozinho. Deus disse: Tiago, abra a sua harpa e cante para mim. Ele disse: Senhor, mas a minha voz é rouca, a minha voz é feia, eu sou desafinado, eu não sei cantar. E Deus disse: Tiago, quem disse que eu estou atrás de belas vozes? Tiago, quem disse que eu estou atrás de vozes afinadas? Ele disse: Tiago, eu estou com saudade de ser adorado. Eu estou com saudade, Tiago, de louvores que penetram meu coração, Tiago. Eu estou com saudade de vozes que cheguem até o meu coração. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou com saudade de servos que conversem comigo. Deus está dizendo: eu estou me sentindo só. Estamos deixando Deus com saudade de nós. Os céus através da oração. Tem de tocar o coração de Deus através da oração. É tempo de voltarmos a alegrar o coração de Deus com as nossas vozes. Deus está propondo para você quebrar o silêncio esta noite. Deus está propondo para nós, pastor Rodrigo, quebrarmos o silêncio com Ele, voltarmos à oração. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade de nós. Temos tempo para tudo e para todos. Dificilmente temos para Ele. Nos dedicamos a pessoas, muitas vezes desprezamos o Senhor. Conversamos horas e horas pelo WhatsApp com os nossos amigos. Não temos meia hora para buscarmos a Ele e conversarmos com Ele. Só que tem uma coisa, querido: Deus tem N maneiras de falar comigo e com você, mas eu e você só tem uma maneira de conversar com Ele: através da oração. Reate a sua amizade com Deus nessa noite. Reate a sua amizade com o Senhor nessa noite. Volte a conversar com Ele como amigo outra vez. Deus está com saudade de você, querido. Eu voltarei a ter, Senhor. Eu vou cuidar de vocês. E Deus vai dizer assim: olha, vocês podem hoje estar sem nada, mas vocês vão aumentar e vão prosperar. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente que pensa que vocês vão sucumbir, tem gente que pensa que vocês vão mergulhar em fracasso. Eu estou prometendo para vocês aumento e prosperidade. Irmãos, em nome de Jesus, aquele teu vizinho que tem caído perto de você não vai ver tua queda, não vai ver tua derrota. Ele está pedindo para você vender seu carro velho para ficar a pé, e o Senhor vai confundir
E Deus diz assim: Zacarias, se esse povo se voltar para mim, eles não vão precisar construir muros ao redor da cidade. Muro é para proteção. Muro não serve para outra coisa. Proteger. Deus está dizendo: Zacarias, eu mesmo, eu serei o muro do meu povo. Zacarias, diga para eles que eu faço questão de protegê-los, eu serei o muro deles. E diga mais para eles, Zacarias: eu serei a glória deles. Sabe o que Deus está dizendo? A glória deles não será riqueza, a glória deles não será fama, a glória deles será a minha presença na vida deles. Deus está dizendo, porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós queremos ficar diferentes. As pessoas estão fazendo tudo em nome da diferença. É um negócio colado ali, é uma coisa pregada ali, é uma coisa de furou acolá, é uma tatuagem ali, é um negócio ali, é um penteado aqui. Todo mundo quer ser diferente. Estamos vivendo essa época que todos querem de alguma maneira chamar a atenção, ser diferente. Eu trago para você hoje a receita para você ser diferente. Eu trago para você ser diferente. Aonde você chegar, aonde você estiver, o que você for fazer, na companhia de quem quer que você esteja, eu tenho uma receita para você ser diferente. Encha-se de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, aonde você estiver, você será diferente. Cheio de Deus, aonde você pôs teus pés, coisas diferentes vão acontecer. Cheio de Deus, com quem você estiver, eles notarão que você é diferente. Encha-se de Deus. Eu queria que você desse um salto da sua cadeira agora e ficasse de pé. Ele faz. E Deus já está dizendo assim: se volte para mim, eu vou voltar para você. E eu quero encerrar, mas Deus me mandou aqui, não por acaso. Ele entende, ele sabe que alguns aqui querem e precisam voltar-se para Ele. Carregar a Bíblia não é o suficiente. Usar roupa de crente não é suficiente. É verdade. Ter jeito de crente não é suficiente. Parecer um crente não é suficiente. Gostar da igreja dos crentes não é suficiente. Entregar dízimo na igreja não é suficiente. Deus quer que você seja cheio dele. E o Espírito Santo me disse que Ele quer com você é a medida do pipoqueiro. Você conhece a medida do pipoqueiro? Quando você chega no carrinho de pipoca, você chega para o moço e fala assim: capricha um para mim. Quando o moço coloca, você diz assim: dá uma sacudidazinha isso. A pipoca desce. Ele diz: pega a tua concha assim e dá uma facadazinha. Quando ele faz agora, joga mais um. Quando joga que cai pelas laterais, a gente diz: ficou no jeito. O que Deus tem para ti é boa medida, sacudida,
recalcada e transbordante. Acho que você não entendeu. O que Deus quer para ti nessa noite é boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Deus não vai colocar em você só até a borda, Ele quer que transborde. Irmãos, o convite que eu vou fazer aqui é convite de louco, de maluco. É convite de maluco. Se você for muito certinho da cabeça, você não vai aceitar. Agora, se você quiser ser um maluco mais ou menos como eu, termina um culto encharcado até a gravata, se torcer sexual, que não tem dó de garganta, e que quer de vez em quando, igual uma vez me chegaram na igreja e falou: pastor, a mensagem foi uma bênção, mas me diga uma coisa, o senhor é meio louco. Eu falei: irmão, estou trabalhando para ficar todo louco. O convite que eu quero fazer aqui, irmão, é para quem quer ficar mais ou menos assim. Os muito certinhos. Aliás, irmão, Deus é engraçado. Deus não conta com um crente normal. Deus não conta. Ele está ali, ele vai ser salvo. É uma bênção. Mas Deus não vai contar com ele como conta com os loucos. Deus quer, irmãos, é de Ezequias para frente, que prega no meio de um cemitério só para pedaço de osso. Ele quer são aqueles diáconos que vão para o meio do deserto esperar a carruagem passar com o etíope dentro para pregar o evangelho para ele. Ele quer aquele como Jesus que, quando desce da Judeia para a Galileia, tinha outras duas formas de chegar na Galileia. Ele disse: eu vou entrar por Samaria, região conflituosa, dá problema, mas vou entrar lá porque tem uma mulher que eu preciso salvar. Deus está chamando gente, irmãos, que não vai ter medo de entrar no leprosário porque vai pegar doença contagiosa. Deus vai escolher gente que não tem medo de entrar no presídio. Sei lá se o preso daquele não se solta e me mata. Não é com você que Deus está falando, não. Deus vai procurar gente aqui que vai chegar dentro do ônibus e educadamente dizer: você, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e a partir daquela pessoa você ganhar muita gente. Ei, Deus vai contar com você. Deus vai contar com você outra vez. Ei, Deus ainda espera você. Deus ainda conta com você. É com você que Deus está falando. Ei, Deus está falando com você que tem coragem lá na esquina, como tem dois, fumando um baseado, e diz: eu vou oferecer um baseado, mas é de nada para ele. Não é com você que dobra a esquina porque tem dois que vão basear, não. Deus está falando com você que vai ter coragem e ousadia para pregar Jesus lá, para falar que Jesus é melhor do que a maconha, que Jesus é melhor do que a cocaína, que Jesus é melhor do que tudo isso. É com você que Deus está falando. Pastor Volney, eu vou saber se tem maluco na sua igreja agora. Eu sei que já tem gente ali que está dizendo assim: chama pastor, chama pastor. É comigo que Deus está falando. Se é com você que Deus está falando, vem andando, vem correndo para cá. Correndo. Eu estou falando? Eu não estou falando, peraí. Olha o plano de maluco aí. Satanás! Segura Satanás! Aleluia! Olha que multidão, olha que exército. Ai, meu Deus! Está descendo a galeria, meu Deus do céu. Que é isso, Jesus? Eu não sou um dessa, eu estou maluco hoje aqui. Tem mais gente. Ai, meu Deus, olha aqui. Antes que eu olhe por vocês, eu quero dar duas notícias para vocês. A primeira: a unção atrai. A unção atrai inimigos, invejosos. Possivelmente algumas pessoas, o teu convívio normal, se afastaram de você. Se afastaram de você. Não fique triste.
É que o material muda. Atrai inimigos invejosos, mas a unção atrai a presença de Deus. Segunda coisa, isso aqui é muito sério. Essa igreja é séria, o pastor dessa igreja é sério, esse pregador é sério, e a palavra que eu estou pregando é muito séria. O que vocês estão fazendo aqui hoje, eu fiz há alguns anos atrás. O que vocês estão fazendo aqui hoje é assumindo uma posição privilegiada. A partir de hoje, os que estiverem aqui com o coração sincero, a partir de hoje não serão pessoas comuns. Eu não estou falando nada aqui por emoção, não, irmão. Eu já passei dessa época, eu já tenho 40 anos de idade. Eu sirvo a Jesus há 28. Passou a época de meninice. Passou a época. Eu não falo palavras apenas por falar. Eu falo o que Deus está mandando. A partir de hoje, os que estiverem aqui com sinceridade, que estiverem dizendo sim, eu quero, como fez nos Estados Unidos, pastor Sérgio, um pregador pregava inflamadamente pelo Espírito, e de repente ele disse: meus amados irmãos, o mundo inteiro ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que com sinceridade